Bem-vindas e bem-vindos, né? Agora nesse segundo momento dessa manhã, a gente vai estar compartilhando um pouco um momento de avaliação parcial da caminhada nossa do programa nesse ano de 2022. E assim, geralmente a gente faz uma metodologia da gente poder, vamos dizer assim, abrir para que as pessoas que estão participando da oficina tragam diferentes elementos para discussão e para análise. Contudo, como a gente tem saindo do forno, né, graças ao trabalho hercúleo das nossas bolsistas, né, de Emily, está aqui representando nossas bolsistas, Bruna, Érica, né, Ana Paula, fizeram um trabalho bastante desafiador no sentido de fazer uma sistematização dos formulários de autoavaliação, né, do nosso programa, que estão sendo preenchidos desde o ano passado, de modo que consolidaram um grande relatório, né, da autoavaliação do programa desde o ano passado até o primeiro semestre desse ano. E aí a gente resolveu trazer para a apresentação de hoje, começar a oficina de hoje apresentando um pouco um balanço de alguns dos principais aspectos trazidos nesse formulário de autoavaliação e também a consideração de alguns elementos de fragilidades e potencialidades que nós na coordenação, nominalmente Flávia e eu, a gente vem refletindo e acumulando e a gente gostaria de compartilhar. Então a ideia é fazer essa apresentação e após isso abrir para as pessoas trazerem outros elementos, ficarem à vontade para trazer outras questões e aí a gente vai fazendo a roda girar, tá certo? Bom, então vejam bem, né? O que é que a gente. Deixa eu compartilhar aqui então com vocês, começando aqui a apresentação. Deixa eu ver se vai, tá? Chegou aí a apresentação? Sim, chegou. Tá aí, né? Beleza. Bom, então pessoal, então vamos lá, alguns aspectos. Lembrando o seguinte, que aqui a gente trouxe coisas mais. Os formulários, como vocês viram, ele gera observações e apontamentos bastante quantitativos também, né? Mas a gente, como são muitos, a gente decidiu não, digamos assim, não se prender muito aos quantitativos, né? Para que a gente não se delongasse muito mais, que é muita coisa. A gente pegou alguns aspectos mais qualitativos e que chamaram a nossa atenção, tá? Então, primeira coisa, né? Sobre a infraestrutura do programa, né? Foram feitos alguns destaques, dentre eles o seguinte: a inexistência de uma estrutura própria do programa, né? A gente de fato e de direito hoje, né, não diria nem de direito, a gente ocupa uma sala do NESC que eu entendo assim, eu digo que não é de direito porque o espaço é do NESC, não é do nosso programa. O NESC gentilmente há muito tempo cede uma sala que é uma sala que abriga a coordenação do programa e agora também a nossa secretaria. Então é o único espaço, digamos assim, exclusivamente próprio nosso que a gente tem. Então, um elemento que as pessoas chamaram a atenção é esse. Outra questão importante que tem a ver com isso é a sala disponível para a secretaria. Antigamente a gente compartilhava uma sala com o programa, né, multiprofissional e saúde da família. Agora a gente tem uma sala só para coordenação e secretaria do nosso programa, como eu disse, lá no NESC. A gente não tem telefone fixo ainda, então isso é uma outra dificuldade para muitas vezes para as pessoas se comunicarem com a secretaria, às vezes tirar alguma dúvida de forma mais ágil. Né? O pessoal trouxe algumas sugestões de comprarmos pacote mais avançado de internet para as reuniões
E várias perguntas lá são feitas para os estudantes, principalmente sobre o uso de biblioteca, mas muitas e muitos não conseguem opinar por não fazer o uso desse meio de estudo. Já uma pessoa citou que usa a biblioteca. Tá? No que tange a internacionalização, né, foi destacado a importância de se trabalhar de forma mais expressiva com projetos cooperativos. As pessoas destacaram que nós temos, enquanto programa, excelentes parcerias nacionais, mas que precisamos avançar internacionalmente. Embora na disciplina de educação popular tivemos contato com alguns pesquisadores e pesquisadoras de outros países. Isso, de novo, isso é a partir de depoimentos de estudantes e de docentes. Outro elemento que foi, destacado na avaliação é que devemos potencializar os diálogos internacionais, particularmente no eixo Sul-Sul. Seria importante a criação de espaços de web para que pudéssemos ampliar nossas agendas de internacionalização, como webinários, por exemplo, permanecer e avançar com a parceria com docentes de outras instituições, principalmente as internacionais. Né? Então, a gente percebe assim, que diferentes grupos de pesquisa do nosso programa, com seus professores e professoras, têm tido parcerias internacionais orgânicas e importantes. Talvez o desafio, e aí um comentário que eu faço no lugar de coordenação, seja a gente dar mais visibilidade a isso, trazer isso mais para próximo do nosso programa e a gente buscar talvez ter uma convivência maior com atores e atrizes internacionais nos espaços vários, como nas disciplinas. Algumas disciplinas têm feito isso, né? E também nas agendas integradoras nossas, como, por exemplo, a sugestão que foi feita aqui de webinários, né? A gente tem nas agendas protegidas nossas, planejadas para esse ano, uma das agendas protegidas que acontece a cada 3 meses é um que a gente chama de diálogos interculturais, que é para a gente estar acolhendo e recebendo pessoas de outras instituições internacionais para estar dialogando. Também é uma outra possibilidade. Mas eu acho que talvez também a gente precise avançar no sentido de cooperações e de projetos enquanto programa, né, mais sólidos do ponto de vista também da internacionalização, e talvez pensar em algumas propostas de intercâmbios, tanto de docentes como principalmente de discentes. Né? Então são questões que a gente tem aí de pensar para o futuro. Quanto à gestão do programa, as várias respostas destacam o apoio, o empenho e competência e disponibilidade da coordenação e da secretaria do programa, colocaram as dificuldades que nós sentimos, né, pela saída da nossa secretária anterior, nossa querida Cíntia, né, que sempre teve um apoio muito forte, expressivo para as ações do nosso programa e para a nossa comunidade. Verônica está chegando agora, desde o final do ano passado, não tinha experiência anterior com secretaria de pós, mas está com muita dedicação, com muito interesse e compromisso, sempre aprendendo, se apropriando para ir ajudando em tudo que for possível, né? Por sinal, até aproveitar aqui e comunicar publicamente para todo mundo, eu já tenho dito a algumas pessoas, mas nas últimas semanas Verônica teve chikungunya e ela está lidando com esse problema. Quem já viveu sabe que não é fácil, né? Assim, é um processo que causa muitas dores, né? Um processo que tem uma tendência de ficar crônico por algum tempo, né? Com muitas dores, e Verônica tem enfrentado algumas dificuldades nesse sentido. Alguns dias ela não consegue efetivamente estar totalmente disponível para as atividades do programa, e a gente tem apoiado, acompanhado. Então a gente pede também a compreensão de vocês e vamos fazendo o possível para a gente ir navegando por mais essa dificuldade, né? Sempre dando apoio a ela no cuidado da sua saúde. Então, as respostas também colocaram a dedicação e preocupação da coordenação com a qualificação permanente do programa. Houve a sugestão da criação de um WhatsApp da secretaria do programa para a comunicação com os discentes. A gente
tá realmente assim pensando em encaminhar isso, né, o quanto antes, né, que não seja um WhatsApp pessoal, né, porque realmente infelizmente nem todo mundo sabe usar bem o WhatsApp, né, no sentido dos horários que demanda algumas coisas. Então, se for criar um WhatsApp para a pessoa da secretaria, é importante que seja um WhatsApp só para isso, não seja o WhatsApp pessoal, né, da funcionária. Então, mas a gente acha a ideia boa e vamos ver como operacionalizar. E a confirmação de recebimento de e-mails enviados pelos discentes é um aspecto que muitos discentes efetivamente cobram. Tem cobrado até também nessas últimas semanas que Verônica está tendo esse problema, e a gente também está internamente procurando agilizar essa dimensão também, tá? Bom, quanto à visibilidade do programa, né, alguns aspectos apontados foram trazer profissionais de comunicação organizacional e experts em mídias digitais para discutir as melhores formas de comunicação científica nas redes sociais, né, propor aos discentes e docentes que se engajem mais na divulgação das produções do mestrado. Também foi sugerido que o programa pudesse abrir a utilização das redes sociais para os próprios discentes realizarem as postagens. De certo modo, a gente tem isso um pouco com os bolsistas, no caso as bolsistas. Agora que a gente tem o Matheus está entrando como bolsista, mas a maioria são mulheres. Então, elas já cuidam disso, mas aqui tem uma proposta da gente ampliar para os estudantes como um todo terem essa possibilidade. Funcionando como estudos especiais, mas todos participam por um tempo e ganham créditos pelo trabalho. Mobiliza o estudante, o aluno, a aluna, para estar ciente dos acontecimentos do programa. Outra sugestão que a gente já acatou, até mandamos uma mensagem hoje para vocês, se vocês perceberem, que é a atribuição de estudos especiais aos discentes que se dispuserem a realizar lives. No caso, a gente propôs um curso de extensão para a interlocução com outras instituições ou serviços, participando ativamente da socialização do programa e para o aumento de sua visibilidade. Então, a ideia é a gente fazer um curso de extensão para os trabalhadores e trabalhadoras da rede SUS, gestores e gestoras da Paraíba. Aproveitar também, inclusive, que a André está aqui, que pode nos ajudar bastante nessa articulação. A ideia era fazer um curso de extensão com tópicos atuais em saúde coletiva de forma virtual. Por que virtual? Porque o trabalhador e o gestor de qualquer município paraibano não precisava correr para João Pessoa para participar. Do seu local, da sua inserção, poderia. Então aí é uma ideia que a gente está querendo amadurecer para a gente ter um curso semanal, 2 horas por semana, cada semana um convidado de fora abordando um tópico diferente, e para a gente contribuir na mobilização da formação dos nossos trabalhadores e gestores do SUS. E aí os nossos estudantes participariam ajudando na mediação dessas aulas e ganhariam crédito de estudos especiais. Então a gente já vai, a gente gostou muito dessa proposta, porque ela ajuda na articulação com o SUS, que inclusive é a comissão que a André participa, ela ajuda na divulgação, visibilidade do programa e ajuda na dimensão docente dos estudantes também, que muitos e muitas reivindicaram. Por essa proposta não dá para ser um estágio de docência, porque seria um curso de extensão, não seria uma disciplina, mas enfim, já é um atributo interessante. Por falar nisso, é importante também já dar um comunicado também para vocês que como a gente mandou algumas semanas para toda a nossa comunidade acadêmica, todas as portarias e resoluções que traziam exceções ou flexibilizações no âmbito da pós-graduação da UFPB, em virtude da pandemia, elas foram canceladas. Então, na medida que o próprio governo federal, não decretou mais o estado de emergência, então isso foi gerando uma cascata de revogações de portarias e de resoluções institucionais que abriam exceções. E uma delas é o aumento de prazo de prorrogação, de defesa de dissertação. Não pode mais exceder pelos colegiados, não pode mais autorizar além de 6 meses, então o colegiado pode prorrogar até 6 meses, mas nada além mais disso.
E com relação aos estudos especiais, a gente tinha feito uma resolução, porque estava permitido a gente ter 4 créditos de estudos especiais. Normalmente a gente tem 2, né? Mas na pandemia foi permitido ampliar para até 4. A gente até, eu lembro que Ricardo foi o parecerista desse processo, a gente aprovou no colegiado os estudos especiais 2, para ter mais esses 2 créditos. Mas isso agora não pode mais. Então, de agora em diante, quem pediu, pediu, quem não pediu, não pede mais. Só tem direito a estudos especiais que corresponde a 2 créditos. Então, voltando a essa proposta, quem quiser participar desse curso de extensão, teria então esses 2 créditos participando dessa atividade. Bom, vão anotando aí, viu? Dúvidas, questões e comentários que tiverem, que aí a gente faz em bloco, tá? Quanto ao planejamento estratégico do programa, o pessoal avaliou que existe um pouco uso dos dados ou encaminhamentos gerados para a tomada de decisão, que é importante ampliar e consolidar os espaços coletivos criados, trazendo a maior sustentabilidade. Destacaram como preocupante a pouca integração das agendas na organização dos processos das disciplinas e nos diálogos externos com os parceiros institucionais, fragilidades na disponibilidade de tempo e de motivação da comunidade acadêmica do programa para dar conta de se inserir efetivamente nas instâncias e nos fóruns do programa, potencialidade da proposta de união das agendas nas segundas e quintas-feiras, disposição da coordenação de produzir encontros e instigar práticas mais integradas. Então, assim, aí aparece uma coisa que realmente, assim, talvez seja uma das principais coisas que tem preocupado a gente na coordenação, que é, assim, a gente poder ter uma participação mais expressiva da nossa comunidade acadêmica no que a gente está chamando de agendas integradoras, né? Que no ano passado a gente pactou de ser nas segundas e nas quintas quinzenalmente e alternadamente para não ter uma sobrecarga de agendas, mas que a gente ainda percebe que, assim, proporcionalmente ainda é uma porcentagem pequena para a expressão número da nossa comunidade acadêmica, né? Então a gente fica, ainda acho que é uma questão para a gente refletir, para a gente pensar como é que a gente pode talvez priorizar mais as agendas do nosso programa, ou como é que a gente pode organizar melhor também as agendas para que mais pessoas participem. Então é uma questão também que a gente, né, percebe que as agendas são importantes, são potentes, quem vem gosta, né? São agendas que fazem o programa seguir em frente, a gente vai dando encaminhamentos, pactuando coisas e tomando atitudes e fazendo a gestão mais participativa do programa, mas a gente sente falta de uma participação maior do nosso coletivo. Bom, outro aspecto importante é quando há o impacto social, né? Primeiro, uma coisa que é destacada aqui, vai se repetir daqui a pouco, são as poucas oportunidades de bolsa, né? Então, atualmente a gente tem 4 bolsas permanentes, né, do programa, e no final do mês passado tivemos a feliz notícia, né, da gente ter conseguido mais 2 cotas de bolsas para o programa. Porém, uma notícia boa por um lado e ruim por outro. Porém, são cotas temporárias, essas 2. Elas começam agora em julho e terminam em fevereiro do ano que vem. Então, assim, porque aparentemente são cotas que tinham sobrado de algum lugar, de alguma coisa. Eu às vezes fico sem entender como é que essas coisas são. E aí foi feita uma redistribuição. O nosso programa teve direito a 2 nessa redistribuição, porém elas expiram em fevereiro. Então a gente já mobilizou os novos bolsistas, explicou a condição, né? Agora também o pessoal falou da própria UFPB que não tem certeza, assim, que a certeza é que a bolsa termina em fevereiro, mas nem isso é certeza. Assim, é certeza que ela não termina antes, mas eles disseram que pode ser que de repente, dependendo do novo contexto no ano que vem, a gente não sabe se ano que vem a gente vai ter um novo governo, né, no âmbito federal, ou se teremos a continuidade do atual. Então a gente não sabe ainda
as condições, a gente pode ter de repente até a continuidade dessas bolsas, que hoje são temporárias, né? Então aí a gente iria para 6 bolsas, enfim, mas é só para também situar vocês. Mas de todo modo, comparando com o número de alunos que a gente tem, é um número aquém do que a gente gostaria de estar disponibilizando, né? A gente teve no final do ano passado, né, uma política feita pela PRPG e pela própria PRAP, que foi interessante no sentido de dar bolsas emergenciais, tanto para alunos em situação de vulnerabilidade, quanto para auxílio à pesquisa de alguns alunos por mérito acadêmico. A gente teve pessoas contempladas, né? Mas também foram bolsas, estão sendo bolsas temporárias, né? Então a gente precisa incrementar mais essa política. Outro destaque diz que ainda há muito a se construir referente à articulação das atividades do programa com a produção de contribuições e respostas aos desafios vivenciados no SUS e pelos grupos sociais em situação de vulnerabilidade, mas o PPGSC tem dado os primeiros passos para isso. Nesse sentido, também vale ressaltar o esforço que tanto a Comissão de Integração Social tem feito, né, no sentido de fazer seminários de escuta dos movimentos sociais, os boletins de comunicação e divulgação científica, né, por várias questões das colegas que estão nessa comissão, que Socorro e Luciana, a gente da coordenação tomou um pouco mais à frente dessa comissão no início, porque elas estavam passando por situações pessoais no ano passado importantes e precisaram se ausentar um pouco, mas elas agora já estão retomando, né, a coordenação dessas atividades da comissão com nosso apoio, e é um espaço bacana. Esse ano tivemos aquele seminário de integração, extensão, pesquisa, pós-graduação, que também foi importante, e o trabalho feito, como eu sempre digo, por André, Wanderson, né, várias orientandos e orientandas, né, que estão acompanhando aí junto com o André, né, perdão por não citar todos os nomes, mas enfim, a comissão de integração com a gestão do SUS, com a rede, e que ano passado apoiou um seminário importante, né, de discutir questões em saúde coletiva com várias instituições da Paraíba, e esse ano está programando um novo seminário em parceria com a Escola de Saúde Pública da Paraíba, com o COSEMES e com outros programas de pós-graduação da UFPB. Então a gente também vê potencialidades e caminhos aí nesse sentido. Bom, aí uma pergunta interessante, um conjunto de perguntas interessantes, perguntava assim: o grau de satisfação dos nossos discentes em ser discente do programa. Então, alguns elementos que foram destacados sobre a satisfação em ser estudante no programa foram diversificação e organização das disciplinas, o compromisso do corpo docente com o programa e com os discentes, qualidade do processo de ensino-aprendizagem, a ótima qualificação profissional dos docentes, amorosidade, solidariedade e empatia para com os discentes. O programa se mostra acolhedor e prestativo, solícito em atender às demandas dos discentes, estímulo em realizar pesquisa, boa relação com o orientador, respeito à liberdade criativa, sensibilidade dos professores em sempre procurar discutir os assuntos em uma linguagem acessível, a multidimensionalidade do conhecimento dos discentes em suas diferentes profissões, oportunidade de diálogos sobre temáticas provocativas, vontade dos docentes em fazer o programa crescer nas linhas de pesquisa, orientadores, método ativo de ensino com o discente no protagonismo e a solicitude de todos, qualidade do conhecimento ofertado, contribuindo para o crescimento pessoal e profissional dos alunos, caráter social do programa com o pressuposto de equidade e pertencimento dentro de um limite à luta popular através de vínculos com os movimentos sociais, envolvimento da coordenação, organização, humanização do curso, preocupação com o material humano e não só com a produtividade. E aí também teve uma dimensão do grau de insatisfação. Então, o que é que faz você estar insatisfeito em ser estudante do programa?
Cabe ponderar que algumas questões que foram citadas aqui como satisfação foram citadas pelo contrário como insatisfação, mas é justamente porque, como eu disse, assim, como aqui a gente abordou aspectos qualitativos, a gente foi contemplando uma variedade de opiniões que foram colocadas nos nossos formulários. Então, às vezes um aspecto que algum estudante ou um conjunto de estudantes achou bacana, outros acharam insatisfatório. Então, só para justificar. Então, sobre a insatisfação, preocupação em relação ao quantitativo de bolsas, pouco uso das metodologias ativas, poucos grupos de pesquisa e extensão e baixo estímulo para o envolvimento com atividades na própria universidade. Problemas que surgiram com a mudança no modelo de ensino devido à pandemia, muitos destacaram isso, causando percas na produção acadêmica, diminuição do aproveitamento das aulas e conteúdos somados ao desgaste mental, ocasionado por esse período caótico vivenciado por todos. Muita gente também colocou a pouca oferta de formação para uma visão docente, falta de envolvimento dos discentes com a graduação, falta de relações internacionais e poucas oportunidades de produção. Bom, quanto à comunicação com orientador ou orientadora, em sua maioria, os nossos estudantes destacaram como ótima relação, com excelente aprendizado, orientadores acessíveis e dispostos em auxiliar no processo de condução da pesquisa. Ao longo do tempo foi construída uma parceria de troca, com um diálogo aberto, acolhedor, estímulo para a pesquisa e produção científica, né? Algumas pessoas destacaram o orientador, orientadora atento às demandas, amorosidade e respeito mútuo. Já outras falas não foram tão positivas quanto à relação orientador-aluno, pontuando orientadores e orientadoras muito ocupados, ausentes nesse trabalho junto ao aluno e também, por vezes, uma comunicação falha, apenas via e-mail e até às vezes sem resposta, né? E destacaram isso, em alguns casos, uma dificuldade nessa comunicação orientador-orientandos. Sobre disciplinas, foram várias considerações em relação ao eixo disciplinas, eu vou destacá-las aqui para vocês. Conciliar horários mais próximos entre as diferentes disciplinas, envolver os docentes em grupos de pesquisa, estudos, manter a agenda de discussão entre a coordenação e os docentes na montagem da grade e conteúdo das disciplinas, fomentar o convite a docentes de outras universidades para contribuir na construção e participação das disciplinas, inserção no currículo de disciplinas, né, das práticas integrativas e complementares em saúde, deficiência na oferta de alguns componentes curriculares, como a continuação do estudo estatístico dentro do programa, já que atualmente oferece apenas uma disciplina sobre o assunto, reclamação sobre o programa não respeitar acordos anteriores em relação à alta demanda de textos e atividades nas disciplinas e demora para o lançamento de notas no sistema, tornando o processo angustiante para o aluno ou aluna. Oferta de disciplinas voltadas para o exercício da docência, rever uma forma melhor de distribuição das disciplinas que contemple as duas linhas de pesquisa do programa, considerando que a maior parte das disciplinas ofertadas foram na área de epidemiologia, inserção de disciplina que trate dos temas atuais de desigualdade, vulnerabilidades e contextos limites. Também houve parabenizações pelas atividades e empenho do programa em tentar sempre ofertar o melhor para os seus alunos. A sugestão também de ofertar mais disciplinas optativas, reorganizar o quadro de disciplinas, tornando algumas pré-requisitos para se cursar outras. Demais sugestões. No período 2020.2, sugeriu-se o envolvimento de discentes com a política universitária brasileira, com mais contribuições concretas para o SUS do estado da Paraíba, com projetos de extensão nas linhas de pesquisa do programa, bem como estímulo ao desenvolvimento com as entidades representativas da universidade e a criação de um grupo de pesquisa próprio do programa. Nos comentários, um discente indagou sobre a escolha do orientador.
e a não compatibilidade da área do docente com a escolha de pesquisa do discente, indicando como um ponto delicado que deve ser discutido. Em 2021.2, os docentes solicitaram a disponibilização de disciplinas na área da epidemiologia que ensinem a trabalhar, a fazer pesquisa e, como futuro docente, adquirir mais segurança para repassar os ensinamentos. Outro ponto sugerido foi o planejamento de eventos no programa que possibilite a produção acadêmica. Fazer uso dos produtos das dissertações para dialogar com atores estratégicos afetos ao programa, organizar sessões temáticas web e apresentação e diálogo, investir em oficinas de verão e de inverno para a produção de textos, apoiar a produção de boletins mensais ou semestrais para a divulgação das agendas do mestrado, necessidade de mais bolsas e investimento na modalidade estudantil e docente, e importância de se ter mais eventos, fortalecer as agendas de integração ensino, pesquisa e extensão, ampliando os espaços para a produção de trabalhos que fortaleçam a agenda da internacionalização. Bom, aí para fechar, algumas questões que a gente, enquanto coordenação, tanto Flávia como eu, a gente julga importante compartilhar com a nossa comunidade para a gente pensar junto. Então, assim, primeiro a gente sente assim que algumas comissões estão precisando de um maior engajamento e participação, envolvimento de docentes e discentes na sua condução. Então, assim, a comissão, a gente destacou assim algumas das que a gente verifica mais. A comissão pedagógica, que é muito importante no sentido de promover um espaço coletivo de discussão e de reflexão antes que o semestre comece sobre o planejamento das disciplinas de forma integrada com os vários docentes, né? Acabou que nos últimos semestres a coordenação teve que assumir um pouco mais esse papel, né? A comissão de autoavaliação, que foi tendo algumas baixas ao longo dos últimos tempos, inclusive o professor Robson, né, sempre contribuiu com a comissão, mas saiu do programa. O professor Cazuza recentemente solicitou o desligamento também do programa, e aí a gente hoje assim, tem praticamente, se eu não me engano, é mais o professor Franklin, agente da coordenação, e nossos bravos e bravas bolsistas, estudantes que nos ajudam, mas a gente precisa de um fortalecimento dessa comissão. A comissão de apoio estudantil, que tem uma composição consolidada, se bem que eu acho que talvez a representação estudantil precise ser qualificada, que se eu não me engano era mais Ana Paula dos atuais estudantes que participaram, mas Ricardo, Juliana como docentes participam, mas a gente sente assim que talvez poderia estar desenvolvendo mais atividades, ou pelo menos uma atividade por semestre, né, nessa dimensão importante do apoio estudantil. E a comissão de internacionalização, que a gente sente que podia estar talvez nos ajudando a pensar esses processos de internacionalização de uma forma mais orgânica e robusta dentro do nosso programa. Outra coisa que a gente pensa é a necessidade de uma aproximação mais intensa, orgânica e cotidiana entre discentes e docentes, especialmente envolvimento de discentes em grupos de pesquisa e de extensão dos docentes. Então, assim, a gente tem notado alguns casos repetidos onde a gente sente, às vezes, até a falta de comunicação total entre docente e discente, entendeu? E aí a gente fica, isso seria o extremo, mas a gente sente também às vezes que há uma comunicação, mas de repente poderia ter um mergulho maior no sentido do orientando ou da orientanda participar do grupo de pesquisa do orientador, da orientadora, participar de projetos de pesquisa maiores, participar de projetos de extensão. O André aqui trouxe o caso, né, no nosso seminário junto com o Ed Giovanni, participou de ações de extensão com ele, foi super bacana. Então a gente acha importante uma convivência mais próxima entre orientadores e orientandos, né? E em alguns casos a gente sente que há um rompimento, inclusive tem havido rompimentos, e às vezes esses rompimentos talvez sejam em decorrência de uma falta de uma convivência maior. Evidentemente, cada professor ou professora tem seu estilo, suas opções de orientar, mas a gente está querendo trazer essa reflexão
para a gente pensar, tá? Outra coisa é a definição mais ágil dos projetos de pesquisa dos discentes e das discentes, em acordo com os docentes, em especial os objetos, né, caminhos metodológicos e submissão ao CEP. Então, assim, a gente tem tido também impressão que em alguns casos, quando chega no seminário de pesquisa, no segundo semestre das turmas, a gente tem notado alguma dificuldade em alguns casos, entendeu? Do projeto estar bem delineado, ou do projeto estar minimamente com uma nitidez e uma delimitação bem feita do seu objeto, dos seus objetivos, e a gente se preocupa porque quanto mais tempo leva para isso ficar, entendeu? Bem bem ajeitado, arrumado, mais tempo a gente vai ter para a própria produção da pesquisa e a defesa. Então a gente vai estar só empurrando com a barriga um problema. Então a gente tem sentido essa dificuldade também. Outra questão é a dificuldade e sobrecarga nas agendas dos docentes e das docentes. Então a gente sente que em muitas das agendas integradoras nossas, a maioria do nosso corpo docente não participa, né? Ou então tem uma participação que é muito flutuante, né? E aí a gente fica pensando quanto potente seria se a maioria tivesse junto, trocando, intercambiando, dialogando, né? E talvez várias lacunas fossem sendo diminuídas e distanciamentos fossem sendo substituídos por aproximações se a gente convivesse mais, né? Então aí a gente fica até pensando algumas vezes assim, se além em que medida o programa precisa talvez flexibilizar mais suas agendas. Atualmente está em 2 agendas por mês, seria o caso de flexibilizar mais, ou também se não seria o caso de nós docentes, todos e todas, fazemos uma avaliação de nossa sobrecarga e também de em que medida a gente está realmente dando um foco e priorizando o nosso programa, né? Então, assim, aqui e ali, diferentes programas de pós da UFPB defendem que o docente só esteja vinculado a um programa, justamente por essa questão de foco. Eu sou uma pessoa que participo de 2, desse da educação, e não acho que precise limitar, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão assim, tipo assim, se a gente não conseguir participar de 2 ou 3 programas de uma forma ativa nesses 2 ou 3, será que não é melhor a gente focar em um programa só para ter uma participação expressiva e ativa nesse um que a gente está? É uma reflexão que a gente fica ponderando, e eu compartilho aqui de forma muito tranquila e transparente, que eu e Flávio a gente conversa, até porque a gente tem muita compreensão, tranquilidade que a gente não vai renovar a gestão, tanto eu como ela, a gente está entregando o bastão agora em novembro, vai ter uma sucessão na nossa coordenação e a gente quer que fique muito transparente as questões que a gente sente e percebe para que a gente possa, enquanto comunidade, enfrentar e tentar superar. Então são um pouco algumas preocupações que a gente tem e a gente precisa tentar superar. Um quinto ponto seriam os limites, que aí tem a ver com isso que a gente fala, né, para a participação expressiva da comunidade acadêmica nas agendas integradoras do programa. Então, aí a gente coloca os discentes também, então muitos e muitas participam, alguns e algumas aqui sempre participam, a gente agradece, fica muito feliz e honrado, né, com esse intercâmbio com os estudantes, mas assim, tem estudantes até que nunca vieram, quase nunca vieram, né, nessas agendas integradoras nossas. Um sexto elemento é que tem havido dificuldades e às vezes até tensões nessa transição e retorno para as atividades presenciais, especialmente pelas disciplinas. Então, assim, o nosso curso é um curso presencial, né? Então, assim, a gente entende que as atividades de EAD ou as atividades de via remota, como essa aqui, por exemplo, elas trazem uma potencialidade importante
como eu disse até falando do curso de extensão, permite que pessoas de diferentes cidades se comuniquem, né? Por exemplo, nessas agendas integradoras nossas, tem alunos nossos que já fizeram as disciplinas e de repente estão fazendo até sua pesquisa em outra cidade, enfim. Então é uma forma da gente ter uma conexão maior, mas preponderantemente a gente precisa ter essa compreensão das nossas atividades presenciais, né? Não só de sala de aula, mas de orientações, de reuniões de colegiado. E a gente está assim, se equilibrando, porque a gente também está vivendo um momento de uma nova onda muito preocupante da Covid-19, vocês sabem disso, né? Então a gente está assim, se equilibrando, mas a gente sente assim, que é preciso a comunidade entender que quando, quando existem condições minimamente seguras, né, para o retorno presencial, o desenvolvimento presencial das atividades, a gente com todas as condições e cuidados com a gente e com outro uso de máscara e outros elementos, a gente precisa fazer e a gente talvez não precisasse questionar tanto, entendeu? Porque o curso ele é presencial, né? Então é uma outra questão que né, vem aparecendo em vários debates. Um sétimo elemento de fragilidade é a maior contribuição por parte dos docentes e das docentes no atendimento aos relatórios e demais instrumentos de subsídio e avaliação da CAPES e outros órgãos de fomento. Então, nos últimos tempos, a gente tem tido alguma dificuldade, às vezes, no retorno, né, de alguns colegas para formulários, relatórios, que são importantes para a gente estar alimentando até as próprias informações do programa junto à CAPES. Então, a gente precisa estar sempre lembrando, insistindo, adiando data. Então, a gente talvez precise, enquanto docente da pós, se programar melhor, que todo ano, em sendo docente da pós, eu tenho que prestar conta de tudo aquilo que eu fiz. É um relatório chato para danado, mas, enfim, é o que temos, né? Então, talvez a gente se organizar melhor para responder com mais agilidade para essas questões. Algumas potencialidades que a gente percebe também enquanto coordenação nesse processo, né? As agendas integradoras, né? A gente acha que elas têm sido muito bacanas para fazer avançar não apenas a sociabilidade e a dinâmica do programa, a gente acha que as agendas integradoras elas fazem o programa ter uma dinamicidade, uma fluidez maior nas suas ações, assim, da gente estar conversando, da gente estar dialogando, da gente identificar questões importantes para a gente avançar enquanto pós-graduação, enquanto instituição, e a gente trazer essas questões para debater e refletir entre nós. A gente sente que isso traz um caráter mais participativo e dinâmico para o próprio programa, né? E a gente com isso também vai se aproximando mais enquanto pessoas que fazem parte dessa comunidade. E também aos poucos a gente pode ir pautando elementos importantes. Então tem agendas que a gente pauta o impacto social, tem agendas que a gente prioriza a internacionalização, tem agendas como hoje que a gente discute autoavaliação e planejamento estratégico. Então a gente acha que com as agendas a gente vai dando conta também de várias dimensões importantes da pós-graduação. Outro elemento importante que a gente pensa é o café com ideias, que foi sugerido no ano passado por pessoas de nossa comunidade e tem sido bastante relevante mesmo no sentido da gente intercambiar as iniciativas de pesquisa, de produção que professores e professoras do programa têm feito com nossos estudantes e também na medida em que fica disponibilizado no YouTube da gente socializar depois para a comunidade e o público em geral. Então é uma ideia que a gente avalia que está dando certo, né, que é bacana. Outro elemento é a paulatina atualização e complementação do acervo institucional e regimental interno do programa no colegiado. Então, como o nosso programa é novo, a gente sempre vai notando demandas de adaptação do regimento interno original ou de inserção de coisas que não foram contempladas naquele momento, porque tem coisas que só vão ser demandadas mesmo no processo de realização
do curso. Então a gente vai deflagrar esse ano um processo de atualização da nossa norma geral do programa de saúde coletiva a partir de várias resoluções internas que a gente foi fazendo para dar conta de, digamos assim, de buracos institucionais que a gente tinha. A política de bolsas feita na perspectiva da equidade e das ações afirmativas, a gente acha isso muito positivo. Então, também no ano passado, também como fruto de nossas reuniões e avaliações, o corpo discente trouxe como sugestão que as bolsas não fossem distribuídas só pelo mérito acadêmico, mas que a perspectiva da equidade e das ações afirmativas também fosse levada em conta. Com isso foi formulada uma nova resolução interna de bolsas e o edital atual já levou em conta essa questão. Então a gente tem muito orgulho de nossa comunidade por termos feito esse avanço importante também. Então, são esses elementos. Agora fica a pergunta para todas e todos como enfrentar os nossos desafios e vamos ao trabalho. É isso. Fiquem à vontade agora para ir levantando a mão, né? Quem desejar comentar, repercutir, aí a gente vai fazendo a palavra girar. Obrigado. Opa, tô aqui. Eu estava aguardando ver se alguém falava, até porque eu acho que a maioria dos presentes são estudantes, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Bom, primeiro, se vocês ouviram um barulho de furadeira, não se espantem. É que eu estou com um vizinho novo aqui, ele está, acho que, fazendo algumas adaptações na casa nova dele. Bom, primeiro eu acho que louvar aí a iniciativa do mestrado em fazer esse tipo de processo, certo? Que é algo que não é tão fácil de fazer, né? A gente olhar para dentro, né? Avaliar, né? Identificar o que é frágil, o que é difícil, o que não contempla. Não é uma tarefa muito fácil e nem todo mundo gosta de fazer, mas é necessário. Eu acho que todo programa que se preza como um programa com qualidade, ele precisa se tá todo tempo se assim, olhando que precisa ser ajustado, porque esse é um processo de formação muito importante. Então, eu acho que parabenizar Pedro e Flávia aí pela iniciativa, por essa persistência, não só acadêmica, né, mas militante, de instigar em todos nós uma reflexão crítica sobre nosso processo de inserção na formação acadêmica, e particularmente no mestrado, né? Que eu acho que valoriza bastante o trabalho que é feito. A outra coisa é assim, é parabenizar os alunos. Eu acredito que esse trabalho, o Pedro falou que houve uma sistematização feita por alunos, né? Aí que acompanham e tal. Que isso também é um processo formativo, né? Isso aí não é uma burocracia de fazer um relatório, é fazer uma leitura crítica sobre um processo complexo que envolve um mestrado novo. Eu acho que é bom que a gente diga, um mestrado recente, que se constituiu há menos de 3 anos e que pegou logo no começo uma crise mundial, né? Que gerou uma série de problemas para nós e que vem afetando todo mundo. Então, todos nós estamos afetados com essa situação. Nós estamos realmente saindo de um processo de, vamos dizer assim, de reclusão
para um processo de aproximação, de reaproximação, mas até isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar melhor, porque a gente não pode virar a chave de um dia para o outro achando que nada aconteceu. Esse processo deixou muitas, vou dizer assim, sequelas, que é a palavra que eu uso é essa mesmo, né? Pra você ver, agora mesmo, quando eu estava entrando aqui na reunião, liga minha filha de Brasília que está com Covid, né? E olha que ela se protegeu ao máximo. Vive dentro de casa, trabalha home office, se cuida, usa máscara, faz tudo. Aí, pelo amor de Deus, o que é que aconteceu comigo? Não, vai acontecer com você, vai acontecer com um monte de gente, né? Porque, na verdade, a gente está vivendo uma outra fase. Eu digo ali, imagina há 2 anos atrás, se tivesse acontecido isso, eu ia pagar uma passagem de avião para ir para a casa dela para cuidar dela. Hoje a gente não faz mais isso, porque tem uma vacina, tem todo um processo, né? Bom, esse é um aspecto. A outra coisa que eu acho importante é realmente valorizar esses espaços coletivos e particularmente aí uma opinião minha, né, uma opinião que eu carrego comigo, é tentar ao máximo fazer com que os estudantes eles realmente possam aproveitar aquilo que a gente pode oferecer a eles como docente, certo? Por quê? Porque eu vejo nessa possibilidade não só uma possibilidade de troca, de aprendizado, mas de ajuda mútua, né? Dividir para resolver um problema é melhor do que fazer sozinho, entendeu? Eu sempre parto desse princípio. Então, todos nós estamos assoberbados de tarefas. E se a gente se une para construir junto algo, essa tarefa se torna menos cansativa. E aproveitar os espaços que a gente ocupa, trazendo os estudantes para próximo, tanto eles ganham como nós ganhamos. Eu tenho ganhado muito com o que eu tenho feito, tá? Na perspectiva que eu posso, onde há uma condição de inserir, tenho certeza que tantos outros colegas o fazem o mesmo. Eu acho que isso é fundamental. Por quê? Porque eu sempre digo, a gente vai aprendendo coisas à medida que a gente vai se inserindo em espaços diversos, né? A disciplina é importante, é fundamental, mas assim, ter o tempo para estar acompanhando um projeto de extensão, o Pedro tem uma experiência fantástica nisso, né? Inserir alunos nas nossas pesquisas. E não precisa ser um objeto da sua dissertação. Não necessariamente precisa ser. Né? Por quê? Porque ao se inserir num espaço desse, você vai ganhando cancha para leitura, para análise, para crítica, para produção, para escrita. E você vai perdendo, entre aspas, o receio daquele momento da pré-banca, da banca, entendeu? Você vai construindo a capacidade de entender que existe uma condição clara de produção, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Um outro aspecto é que nem tudo a gente vai ter condições de fazer num ciclo específico de uma gestão, né? Por exemplo, o Franklin começou, trouxe coisas. O Pedro veio junto com Flávia, aproveitou aquilo que Franklin fez e colocou mais um tijolo na construção. O próximo gestor terá que fazer o mesmo, no sentido de ampliando a capacidade do mestrado, né? O mestrado, à medida que ele for crescendo, ele for ganhando corpo com as suas defesas, com a sua produção e sua inserção, ele vai ganhando espaço político dentro da universidade. Não se constrói, não se conquista espaço porque se tem um mestrado aprovado. Porque é em saúde coletiva e porque tem professores que têm seção A, B, C, D, E. Não, isso é construção, isso é disputa cotidiana. Até porque existem outros mestrados muito mais antigos do que o nosso, né? Que têm muito mais tempo, mais estrada e que ralaram muito para chegar onde chegaram. Então nós vamos ter que fazer o mesmo. Independente de ter professor que está começando agora e professor que tenha 20, 30 anos de formação com carga X, N, Y de produção. Nós vamos ter que construir o mesmo caminho. E isso é pedagógico, né? Construir paulatinamente para se conformar como mestrado com inserção em qualidade. E olha que do pouco tempo que nós temos, e eu sempre digo isso, eu acho que a gente vem avançando muito.
pela qualidade das dissertações, pelas nossas inserções em grupos de pesquisa e articulações externas à universidade, pela nossa produção, pela nossa inventividade, né, em termos de uma série de situações aí. E eu acho que isso é fundamental, né? Um terceiro aspecto, e aí já muito especificamente de uma coisa que o Pedro trouxe, primeiro, a do curso de extensão eu vim, assim, vim saber hoje de manhã quando veio aquele e-mail que você mandou, né? Então, assim, eu acho que a gente tem duas agendas, é, duas que eu estou falando, devem existir N outras aí que eu não sei nem quantas são. Mas uma coisa que está sendo construída, eu até mandei mensagem para você hoje no WhatsApp, depois daquela sua provocação ontem à noite, que você perguntou o negócio das datas. Nós estamos construindo aí, né, sob a coordenação do Pedro, do mestrado, uma agenda de articulação com a gestão do SUS. Isso é uma coisa que assim, como eu tenho uma certa inserção nesse espaço, até pela minha trajetória, eu sempre venho apostando muito nisso. Eu venho sempre dizendo, a gente precisa se aproximar dos gestores. Não é para se aproximar para ficar juntinho deles e não criticá-los, não. É para conhecer a sua prática, é para entender o que eles vivem, é para poder dialogar com eles. Até porque isso é o que a gente professa na nossa formação como sanitarista, como profissional da área da saúde coletiva. Então, se a gente não escuta o outro, não entende o outro, como é que a gente vai poder, mesmo até criticá-lo, né? E tem muita coisa boa que os gestores fazem. Por exemplo, eu estou indo agora para uma agenda com a Nasemes, para fechar um acordo de cooperação de uma linha de pesquisa que eu desenvolvo desde quando eu é, passei da transição de gestor federal para voltar para a universidade, que vai propiciar o acesso a uma série de experiências existentes no Brasil inteiro, que pouca gente estuda, porque acha que isso não é ciência, ou que esse tipo de pesquisa não se faz, porque não tem, entendendo, não tem comprovação científica, não sei do que mais lá, bababá, tudo bem, mas eu quero saber o que os caras estão fazendo. Eles enfrentaram a pandemia, eles foram para a linha de frente, eles desenvolveram uma série de coisas. Vamos saber o que esse povo fez, como é que eles puderam construir isso. Então, assim, eu acho que essa agenda que está sendo conformada, que tem uma perspectiva, né? Aí vamos ter que ver, porque eu resgatei aqui as minhas agendas, a gente pensou numa agenda para a semana de 18, para retomar os trabalhos, pensando num seminário, né? Com 2 dias em setembro, né? Vamos ter que ver se vamos manter isso ou não, mas isso é uma coisa que a gente vai construir junto, né, sob a coordenação do Pedro. Por exemplo, se não me falha a memória, o Pedro passou no nosso departamento que isso vai ser uma atividade de extensão. Eu não sei se é essa do seminário ou se é o conjunto daquela disciplina, desse processo formativo que você colocou agora. Se isso é uma agenda que é extensão e está envolvendo mestrado, seria importante que boa parte dos alunos, não digo todos, porque eu não sei se todos precisam, mas que boa parte dos alunos se envolvessem. Por quê? Porque é uma oportunidade não só de conhecer essa temática, de ganhar o seu crédito, porque também tem uma recompensa, vamos dizer assim, pelo trabalho, mas de se inserir num mundo em que a minha dissertação, a minha produção acadêmica pode contribuir com uma mudança de padrão ou com uma discussão importante. Então, esse processo está em curso, é um processo que envolve não só o nosso mestrado, é bom que diga-se isso, que eu acho que é outra característica que o mestrado adquire, que é não querer trabalhar só. Tem momentos que nós temos que nos olharmos para nosso processo, mas a gente tem que dialogar com os outros, com o pessoal da área da estatística, com o pessoal da odontologia, da enfermagem, o núcleo de saúde coletiva, os companheiros da UEPB, que estão iniciando uma nova linha agora com o Prof. Saúde lá, mas também tem seu mestrado lá, que fizeram um trabalho muito interessante conosco, foram muito generosos conosco ano passado, nos convidando, abrindo espaço. Vai sair aí um e-book esse ano, né, com todas as produções que foram feitas, boa parte dos trabalhos do nosso mestrado vai estar nesse e-book, né, de uma divulgação da UEPB. E esse outro componente que o Pedro trouxe, que é essas sessões, né, que aí depois eu posso me interar com mais calma com ele, até porque vai envolver alguma coisa da temática, que são 10 sessões web, né, o que de certa forma facilita não só o acesso dos secretários ou dos gestores em geral, mas também facilita a agenda de quem não pode estar presencialmente, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente também pode, e aí eu não sei como é que
A gente vai poder também inserir, não, a gente não vai poder fazer uma disciplina totalmente web, né? Mas a gente não pode perder a oportunidade de usar o web nas nossas disciplinas, porque isso já foi instituído. Então, eu não posso transformar tudo em web, mas eu posso usar o web como uma alternativa de ter, por exemplo, um convidado externo, né? Pedro tem uma agenda muito potente aí com convidados internacionais. Se eu não me engano, na disciplina dele ele fez isso. O convidado internacional não pode aqui. Aí por que eu vou perder a oportunidade dessa se eu posso trazer uma pessoa de fora para fazer uma sessão web e contemplar aquilo? Não, eu vou ter que usar, até porque essa ferramenta ela tem que ser mais bem trabalhada por nós e bem utilizada, né? E por fim, eu acho que é a perspectiva da gente estar refletindo mesmo sobre esse processo de integração, né, que fortalece não só cada disciplina individualmente, mas que fortalece o conjunto das ajudas que a gente desenvolve, né? E o estímulo à produção. Não é a produção só no sentido, vamos dizer assim, latesiano da necessidade. Eu inventei isso agora, né? Do látis, não. É a produção no sentido de aprimorar constantemente a minha reflexão sobre aquilo que eu estudo, né? Então, se não me falha a memória, tem aí proximamente a possibilidade da submissão de artigos, né, para um e-book ou é uma revista, não lembro bem, que está sendo coordenada por Pedro e outros colegas. Eu não sei se o prazo era julho ou é agosto, depois ele pode até informar, que é um aspecto do exercício também da, da produção de cada discente com o seu docente, do aluno com o orientador, para qualificar esse processo organizativo nosso, ou de produção, ou de discussão, né? Eu não pude entrar antes, que eu estava com outras atividades e também cuidando dessa situação de saúde da minha filha, que está fora, e aí até peguei o finalzinho da fala do Ricardo, parabenizar pelo trabalho aí do PEMAC, até porque essa semana eu vi que ele não sei se foi ele e o Proença estão com um artigo para sair na revista Baiana de Saúde Coletiva, né? Que agora vai ser coordenada pelo Eider Pinto. E essa é uma coisa importante também, né? É a nossa articulação com outras praças, vamos dizer assim, né? Com outras universidades, com outros grupos de pesquisa, fomentando um intercâmbio importante e garantindo o nosso aprendizado, o aprimoramento do nosso conhecimento e ampliando nossas redes, porque nós vamos precisar de muitas redes para reconstruir esse país, sabe, Pedro? Eu tenho convicção que nós teremos um novo governo em 2023. Mas não é porque vai ser um novo governo, se Deus quiser, e aí eu digo com toda a força do meu coração, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, que vai garantir de imediato toda a mudança que a gente quer, porque esse país foi destruído, literalmente destruído, em todos os sentidos. A cada dia e até o final de 2022 vão ser plantadas ogivas nucleares na sociedade brasileira, para que quando chegue janeiro de 2023, a perspectiva da reconstrução seja tão complicada que inviabilize qualquer governo. Este é um projeto que está em curso. Este é o projeto que está em curso. Né? Não será um paraíso de 1º de janeiro, será uma das maiores lutas que a sociedade brasileira vai viver. E nós que estamos aqui na Paraíba, e nós que estamos fazendo parte desse mestrado, temos que ter uma reflexão crítica sobre esse processo, porque também isso é uma forma da gente se qualificar como cidadão e como pesquisador, né? Então, eu acho que o papel do mestrado também é ter essa reflexão política clara, concisa sobre que sociedade a gente quer com aquilo que a gente está produzindo. E esse papel, eu acho que vocês vêm cumprindo com muita maestria. Eu passo por aqui para não me alongar mais do que me alonguei. Vou ficar aqui no silêncio, porque vou fechar o microfone e vou ficar aqui na minha monitoramento com esse caso aí da minha filha, que está me preocupando um pouco. Mas muito obrigado. Tá, meu querido. Tá, meu querido. De antemão desejo melhoras aí, viu, para sua filha, que passe tranquilo, né, por esse processo. Assim, realmente é impressionante, assim, são muitos
casos, assim, é aquela história quando a gente vê o quadro epidemiológico no nosso dia a dia, assim, chegando ao nosso redor, né? É impressionante, assim, né? Então, muita gente conhecida, minha mãe também está saindo agora, terminando agora esse processo, né? Já está melhor, mas ainda está de quarentena, então, enfim, realmente está um momento desafiador para a gente também, que nos deixa todos atentos, né? Para a questão da Covid. Obrigado, André, pelos elementos todos aí, viu? Vou passar para Ricardo e convido nossos estudantes aí a contribuir e também compartilhar como é que reagem, refletem essas questões trazidas aqui. Ricardo? Oi, gente. Pedro, tu botou questão demais para a gente pensar. É complicado. Mas, assim, não, mais sério, eu acho que eu vou falar algumas coisas mais gerais. Assim, acho que tem muita coisa importante para a gente fazer e acho que esses momentos de integração são fundamentais. Assim, inclusive, já fazendo a meia-culpa, que eu sou uma das pessoas que tem dificuldade de participar. Esses negócios online, para mim, me estressa muito. Assim, eu não gosto muito, não. Eu gosto de mais presencial, assim, mas o fato de ter voltado a maior parte das atividades presencial ajudou bastante, porque minha vista mesmo é algo que tem cansado muito ultimamente, assim, né, de tanto você fica em tela o tempo todo. Mas, assim, de uma maneira geral, eu tenho curtido muito, assim, estar no programa e estar com os orientandos na pesquisa, a imersão que a gente está tendo nas práticas está bem interessante, assim, acho que vem umas coisas bem legais aí da turma nova pela frente. E acho que estou me organizando aí com a Emily para ver se a gente encerra aí nossa primeira orientação no programa. E acho que a comissão, a gente tem se reunido esporadicamente na OPA Estudantil, mas acho que é uma comissão importante, que a gente precisa articular mais vezes, se reunir mais vezes e tentar, enfim, pensar mesmo os próprios papéis, porque acaba sendo uma comissão mais de meio, né? Porque muitas das coisas estão em outros setores da universidade. E minha sugestão, já me desculpando que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, mas minha sugestão é que a gente possa, nesse processo de planejamento, e pensando em oficinas mais a longo prazo também, né? Com mais tranquilidade. E acho ver como a gente interage na produção acadêmica mesmo nossa é interessante, apesar de ter vários professores já com esquema de trabalho e estudantes, e acho que fortalecer essa discussão científica e essa interação científica também da produção, ela acho que fundamental, assim, para o programa. E eu botei no chat, mas eu vou dar uma choradinha aqui para Pedro adiar esse prazo do livro, porque eu vou estar no meio das minhas férias e eu não vou conseguir terminar antes de entrar de férias, com certeza, o capítulo que a gente está escrevendo. Mas vamos lá, gente, assim, eu tenho curtido bastante e eu tive ausente, né, das disciplinas nos últimos 2 semestres, vou voltar a ofertar agora. Então, o pessoal da turma nova eu conheço pouco ainda, mas espero que a gente vá se vendo em outros espaços aí de trabalho. Querido, como eu disse, assim, eu tô gravando também, mandar a gravação para todo mundo, porque realmente é uma coisa bem para abrir, é uma coisa ampla, mas assim, mas o que o André falou, é um exercício bacana, assim, assim, a gente agradece muito a comissão de autoavaliação no ano passado, aí Cazuza ainda estava participando, Robson, né, Franklin, os nossos bolsistas, desde o ano passado até aqui, porque eu acho que a gente tem um conjunto de instrumentos de autoavaliação muito robusto, muito legal e que dá elementos para isso, para a gente gerar conteúdos e apontamentos para a gente ver os nossos críticos e ir devagarzinho ver como a gente vai desenrolando. Eu vou mandar até para vocês o documento em PDF completo, tem quase 100 páginas com todo o relatório de todas as questões que foram avaliadas
E agradecer aos nossos bolsistas em nome de Emily e Bruna que estão aqui, porque o trabalho não foi fácil não, para elas fazer essa sistematização. Quanto ao o prazo, André e Ricardo, é um e-book que está sendo organizado por Juliana Sampaio e Ana Maria, que o prazo, se eu não me engano, estava final de julho mesmo, né? Eu tenho que olhar direitinho. É, esse final. É, É né? o final desse mês. Pronto, eu vou chorar com elas também para ver se a gente adia, porque elas são as organizadoras, mas eu acho possivelmente acho que a gente consegue uma choradinha final aí para final de agosto, pelo menos, para a gente se organizar. Mas é isso, essas iniciativas são legais também para estimular a produção também internamente ao programa, como a gente tem feito também com a Revista Brasileira de Ciências da Saúde. Franklin e Gabriel vão ser editores de um novo número especial com artigos do programa também ainda esse ano. Então, também é uma iniciativa legal. André tá com a mão levantada ainda, é daquela vez ou é um novo? É, É que eu lembrei só de uma coisa bem rapidinho. Pois não. A gente tem dois projetos de pesquisa que foram aprovados pela FAPESC, né? Isso também é uma coisa importante que a gente precisa destacar, né? Uma coordenada pela professora Flávia, que eu coordeno junto com o Juliano, e uma que eu estou com a professora Flávia, né? Que é a da Covid, no Burotão, e uma da APS. E com relação à infraestrutura, já vou adiantando, a gente colocou no nosso projeto a compra de equipamentos. Um dos equipamentos que a gente vai deixar disponível para uso coletivo é um data show potente aí com umas LEDs dessas bem aprumada, para a gente não ter que ficar fazendo apresentação com coisa embaçada, com aquelas coisas que os data shows aí. E aí isso é fruto, claro, de uma iniciativa de incentivo do programa, e eu acho que a gente tem que começar a procurar captar também, sabe? Esse tipo de coisa via esses projetos, para poder ir trazendo essa estrutura para nos organizar. E, inclusive, porque temos uma parceria com o Unesc, né? Então tanto serve para nós, quanto com certeza servirá para um parceiro que está nos acolhendo. Então, é só para destacar isso aí, que eu acho que é uma coisa legal para a gente caminhar. Desse processo, né, internacionais, a nossa querida e brava vice-coordenadora, que eu não estou aperreando ela agora que ela está de férias, aí eu não tô nem mandando zap para ela descansar, que ela merece. Ela tá tomando a frente de um evento internacional que vocês viram, né? Vocês receberam aí um seminário internacional na área de epidemiologia, que a gente recomenda aí todo mundo participar, vai ser em outubro, né? Já mandamos a mensagem, tá no site, então fiquem de olho para quando abrirem as inscrições também, tá? E aí, gente, quem mais? Comentem alguma coisa aí. Que chique, viu? Será que é esse negócio? O evento? Você não viu não, rapaz? Mandamos um e-mail. Rapaz, eu tenho dificuldade de ver as coisas, mas eu vou Eu ver. também. Mas eu vou mandar de novo. Eu vou mandar de novo esse e o e-mail do e-book que João pediu, certo? Aí você dá uma olhadinha que vai chegar agora. Mas é uma parceria com o Tranquilo. Departamento de Nutrição, que é um projeto também que Flávia tem com alguns colegas da nutrição, e que vai vir alguns professores e professoras, acho que da Inglaterra, de outros, não sei também, dos Estados Unidos, para trazer algumas questões nesse sentido aí do trabalho que estão fazendo com modelagem. Então é bem interessante também, acho que vai ser um momento bacana aí para essa parte da internacionalização. Pronto, o Caio orientando de Flávia. Flávia vai falar bem melhor do que eu, é de Liverpool, viu, povo? Diga aí, Caio. Tadinho. Vai ter que botar a música dos Beatles. É da Universidade de Liverpool. Só não sei se o nome do professor agora, mas é modelagem. Em relação a custos para o SUS, se adicionar, por exemplo, se adicionar custos em bebidas açucaradas, quanto que isso impacta no SUS com modelagem, em pessoas com diabetes, anos de vida perdidos, essas questões de modelagem matemática.
Mandamos de novo, tá? Vou mandar o do e-book também. Bom, gente, se vocês não tiverem mais elementos para falar, eu acho assim que acabou não sendo nenhuma oficina, né? Porque a oficina é um processo muito mais participativo e ativo. Mas de todo jeito eu acho que foi bacana, porque eu acho que era muito importante a gente enquanto comunidade, a gente enquanto coordenação e comissão de autoavaliação, compartilhar com vocês, né, esses apontamentos do que foi identificado e diagnosticado na autoavaliação. Então, eu fiz questão também da gente fazer isso hoje, para a gente não ter mais uma agenda, entendeu? Então, como era um momento de avaliação, acho que ficou pertinente. E aí eu acho que a gente pode ir pensando em outros momentos para a gente ir desdobrando esses elementos que apareceram aqui, essas fragilidades, e também nas reuniões nossas de colegiado, nas agendas protegidas que a gente já tem, a gente ir enfrentando essas questões. E, inclusive, quanto às comissões, também vocês podem ir fazendo agendas internas das comissões, né? Nos seus horários e cada comissão se estruturando da sua forma, tá? Então eu vou passar para a Caí, que pediu para falar, fica à vontade. Oi, gente, bom dia. Professor, eu só gostaria. Vocês estão me ouvindo, né? Tá aqui. Eu só gostaria, assim, de reforçar o que mostrou na autoavaliação, né? Esse esforço que o programa tem feito do café, do webinário, dos encontros, né? Do último, a gente teve aquele processo dos. Então, assim, a gente sabe a dificuldade, né, da gente compactuar com as agendas, das pessoas participarem, mas eu vejo como um momento muito importante dentro do programa. Então, eu acho que isso, inclusive, para as próximas coordenações que de diálogo. E, assim, parabenizar também não só a coordenação, mas também os professores que se colocam nessa posição de conversar, de tentar entender, né, os outros, os outros cenários aí, tanto dos discentes, né? Então, esse também. E, e assim, agradecer também esse momento agora, né, de avaliação, da gente pensar o programa também. Eu também vejo como algo muito positivo dentro do programa. Oi, pessoal. Sim, eu não sabia que estava cortando. Aqui, tá? Preencham lá a lista. Obrigado a vocês pela contribuição e vamos seguindo aí nossa caminhada. Qualquer coisa aí a gente está à disposição, tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom dia aí para todo mundo. Se cuidem, se protejam. Valeu!